Olá, boa tarde. Um senhor de 72 anos que não conseguiu acompanhar as mudanças da sociedade agora vai passar por um upgrade. O Código Penal Brasileiro de 1940 está na iminência de sofrer mudanças propostas em um anteprojeto elaborado ao longo de 7 meses por uma comissão de juristas. O programa de hoje vai discutir sobre essas mudanças e o impacto na sociedade atual. Descriminalização do porte de drogas e do aborto, criminalização do enriquecimento ilícito e do bullying. Essas são algumas das novidades propostas para a reforma do Código Penal Brasileiro e, para discuti-la, convidamos os professores de Direito Penal da Facisa, Luiz Nicomedes de Figueiredo e Félix Araújo Neto. Boa tarde, professores. Sejam bem-vindos aqui ao tema jurídico do curso de Direito da Facisa e obrigado por terem aceito o nosso convite. Inicialmente, professor Nicomedes, o Código de 1940, com alterações pontuais ao longo de 7 décadas, não tinha como não ser apontado como obsoleto. Inicialmente, essa é uma constatação. As mudanças propostas agora garantem quanto tempo de vida a esse novo código? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, telespectadores. Estabelecer um prazo, digamos assim, de validade para uma lei penal é um tanto quanto difícil. Entretanto, o objetivo, e aí foi bem exposto pelo presidente da Comissão Especial de Juristas, né, que é responsável pela elaboração do anteprojeto do Código Penal, é exatamente que seja um diploma legal que sirva para o Brasil atual, mas também para o Brasil do amanhã. Então, o Código vem com essa proposta. Nós imaginamos que, evidentemente, que as leis não são estanques, né? A sociedade evolui, inclusive no cometimento de novos atos que possam ser tipificados como crime. Então, nós imaginamos que, pelo menos nos próximos 10 anos, nós tenhamos, de um modo geral, essa legislação satisfazendo os anseios da sociedade. Agora, professor Félix, boa tarde. As mudanças foram verdadeiramente as mais necessárias ou contemplamos o que não deveríamos e deixamos de fora pontos essenciais? Boa tarde, é uma honra estar participando desse seu programa, ao lado do jurista, do promotor respeitado Luiz Nicomedes. E, na sua pergunta, dizer que nós estamos numa fase embrionária, de conhecimento, inclusive, das propostas apresentadas pela comissão de 15 juristas, que apresenta para a gente um novo Código Penal que, observe, passa de 360 artigos para ser trabalhado agora com mais de 540 dispositivos penais. Evidentemente que é um momento de discussão e de conhecimento da proposta oficial dessa comissão, recentemente apresentada, agora dia 27, ao Senado Federal. De forma que estamos diante de uma análise daquilo que realmente merece ser acolhido pelos nossos legisladores e aquilo que tem que ser criticado. Mas, professor Félix, por que levamos 70 anos, 7 décadas para propor uma reforma? O que foi que aconteceu? Por que demorou tanto? É verdade, a reforma do Código Penal passou por uma série de dificuldades. Na década de 80 tivemos uma reforma da parte geral, mas que não atendeu totalmente à evolução social. Nós sabemos que um código, a lei, é fruto de uma cultura. E a cultura de 1940 não representa mais a cultura que vivemos hoje, em 2012. A forma que foi encontrada para ir adaptando, como uma coxa de retalhos, o nosso Código Penal, foi justamente apresentando leis e legislações específicas para que pudesse atender essa mudança, essa revolução social que ocorre a cada ano, a cada década. Mas se a gente pudesse expor didaticamente, qual a essência do Código de 1940 e a essência do novo Código proposto? A gente tem um Código de 40 ainda inspirado numa ideia em que se era construído no período de ditadura. Nós temos agora, e essa é a essência, um código de apresentação de um projeto de Código Penal de 2012, inspirado, sobretudo, no respeito à Constituição Federal de 88. Esse é o ponto basilar. Se você perguntar qual é o ponto da reforma, o que é que vai diferenciar esse código de agora ao anterior, é justamente tentando adaptá-lo à inspiração constitucional do legislador de 88.
Professor Nicomedes, para esclarecer também, também tornar didaticamente em que pontos específicos eles dialogam, o de 1940 e o de agora, e em que ponto eles se separam, realmente ocorre uma mudança forte do ano de 2012, nesse anteprojeto apresentado. Na verdade, esse anteprojeto, ele contempla, como o Código atual, duas partes, não é? A parte geral e parte específica em relação a crimes. Então, o que há, na verdade, eu não diria nenhum rompimento total. Há uma modernização, não é, do Código Penal. Essa modernização, ela traz e deriva não só de regras já previstas, apenas adequadas aos novos tempos, mas também compilando esses crimes que foram previstos na legislação especial, como bem falou o professor Félix Araújo, em todo esse período de 1940 para cá. Então há essa compilação, há essa adequação aos tempos modernos e também nós temos o surgimento de novos tipos penais, não é, baseados não só na necessidade diante de novas condutas, mas também até em decisões adotadas pela Suprema Corte. Né? Nós temos o anteprojeto, ele tratando de questões extremamente sensíveis e que ainda, com certeza, como foi bem dito aqui pelo colega professor Félix Neto, serão objetos de debate no Congresso Nacional. Não é? A exemplo da questão da exclusão do crime de aborto naqueles crimes do anencefálico, questão da eutanásia, né? A previsão do crime de eutanásia, mas diante de determinadas circunstâncias, a possibilidade da exclusão do crime, o surgimento, você bem disse no início do programa, do bullying, né? O bullying, que é esse tipo novo, né? Que traz uma intimidação vexatória. Então são uma série de tipos novos, adequados aos já existentes, porém modernizados. Então na verdade, eu não diria que há um rompimento total. Há, na verdade, uma modernização das regras, e aí, evidentemente, que essa modernização também passa pela exclusão de alguns tipos penais que não têm mais razão de ser nos tempos atuais. A gente vai fazer uma pausa e depois do intervalo a discussão será sobre as polêmicas do novo Código.